Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Provérbios capítulo 31, verso 10. A palavra de Deus convida as cristãs para trilharem o caminho da santificação a fim de serem mulheres como a descrita na passagem que iremos refletir. Não pensem que é coisa de pouca importância, pois o coração de uma mulher virtuosa é raro. Está implícito o quão precioso ele é na declaração: mulher virtuosa, quem a achará? Não é comparada com joias finas, porque o seu valor excede em muito a multidão delas. Iremos refletir sobre esta passagem, construindo uma exortação para a edificação das irmãs. O coração do seu marido confia nela. Provérbios capítulo 31, verso 11. Com os frutos de um coração santo e piedoso, a mulher deve conquistar a inteira confiança de seu marido. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbios capítulo 31, verso 12. Por mais que esteja sujeita a pecar, a mulher deve decidir fazer bem ao seu esposo todos os dias de sua vida pela graça de Deus, e nunca desejar fazer o mal. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Provérbios capítulo 31, do verso 13 ao 19. A mulher deve procurar ser auxiliadora em tudo. Por mais que o homem seja o responsável como provedor, a mulher sempre exerceu atividades para ajudar em casa. Então, a mulher deve buscar fazer atividades que abençoem o lar, sem colocar barreiras como horário ou não poder sujar as unhas, por exemplo. E isso com o coração alegre, tendo prazer na posição que o seu Deus a colocou como auxiliadora idônea. Ela também deve buscar ser boa administradora. Examine uma propriedade e adquire-a. Vamos abrir um parênteses aqui para pontuar algo importante. Não há justificativa para o declínio espiritual de muitos homens e também o fato deles não cooperarem como sacerdotes, instruindo a esposa e os filhos na palavra. Entretanto, muitas mulheres exigem tanto, estando de braços cruzados, que um homem acaba vivendo para satisfazer os prazeres da família. Acredito que a mulher deve ter a mente renovada pela palavra, ao invés de pensar como o mundo e querer viver em prazeres. Irmã, como um homem terá tempo para oração e para a leitura da palavra com você e com as crianças, se pesa sobre ele a responsabilidade de fazer fortuna, pois será um fracasso, segundo o pensamento moderno que corrompe o coração de muitos crentes, se ele conceder somente os recursos necessários para a provisão e não para uma vida de deleites. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Provérbios capítulo 31, verso 20. A mulher deve entender que nasceu para servir com os dons e na posição que Deus planejou para ela. É uma atitude burra querer ocupar a posição de um homem, posto que, fazendo isso, estará afrontando a Deus e duvidando que ele agiu com sabedoria e perfeito amor quando criou a mulher para determinado ministério. O servir vai além do lar. Estende a mão ao aflito. Como cristã, a mulher deve conduzir também mulheres aflitas ao Deus que faz este convite. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e vocês acharão descanso para a sua alma. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 29. O texto prossegue dizendo que a mulher virtuosa ainda estende aos necessitados. A mulher deve buscar ter o coração generoso para ser instrumento de Deus na provisão dos necessitados que Ele coloca em seu caminho. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Provérbios capítulo 31, do verso 21 ao 22. A mulher deve buscar ser prudente na administração de suas tarefas. Quantas irmãs gastam horas em coisas que em nada edificam e são pegas de surpresas em situações que, se agissem com prudência, poderiam evitar? Por exemplo, o cair da chuva sobre o varal cheio de roupas secas pegam muitas mulheres no celular ou no Netflix. Se olhassem o céu ao invés de ficarem ociosas, poderiam julgar os sinais e já tirar as roupas do varal antes. Se não tens o dom de costurar, tu podes julgar a necessidade dos de casa quanto a vestes e roupas de cama para o inverno e comprá-las por um preço muito melhor quando estiver verão. Você pode as guardar para não serem pegos de surpresa no frio e terem de pagar muito mais caro. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Provérbios capítulo 31, verso 23. A mulher deve causar a estima de todos ao esposo por tê-la como cônjuge. Considerando que o objetivo do amor do esposo é cooperar com Deus na santificação da esposa, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Efésios capítulo 5, verso 25 ao 28. É ter o ministério confirmado como fiel, o marido ser estimado pela esposa sábia e prudente que tem. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Provérbios capítulo 31, do verso 24 ao 25. De maneira feminina, a mulher precisa buscar ser forte no Senhor. Irmã, o tempo irá roubar a sua formosura que perece. Um acidente ou uma doença pode dar fim à sua beleza externa num piscar de olhos. Porém, isso não deve ser usado como justificativa ao desleixo. Cuide da beleza que Deus te deu e do corpo que é templo do Espírito Santo. Mas lembre-se, acima de tudo, que seu adorno deve ser virtudes forjadas pelo Senhor. Seja adornada de força, dignidade e os demais atributos de uma mulher virtuosa. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios capítulo 31, verso 26. Busque dedicar tempo meditando na palavra de Deus para ser sábia. Como o esposo precisa de seu ponto de vista único por ser mulher, sua opinião é bem-vinda e é essencial, pois vem de um coração forjado por Deus nas Escrituras para tomar decisões sábias e cooperar com seu marido, que é falho e está sujeito a erros. Você, como companheira idônea, deve ajudar com sua sabedoria para diminuir as decisões erradas que tomarão como família. Busque um coração instruído no Senhor para saber proceder e guiar as pessoas que se chegam a você no temor do Senhor. Quão amargoso
é para o homem estar em um momento difícil e, ao buscar na auxiliadora ajuda, encontra uma mulher que profere insensatez ao invés de sabedoria, como fez a mulher de Jó. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Provérbios capítulo 31, verso 27. Busque cuidar do bom andamento da casa que você é responsável por administrar. Preguiça não é virtude para Deus e, portanto, não deveria ser para uma mulher de Deus. O texto termina mostrando o resultado óbvio de ser uma mulher virtuosa. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de Tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Provérbios capítulo 31, do verso 28 ao 31. Que Deus conduza suas filhas a serem virtuosas e não buscarem o empoderamento moderno, que tem sido como uma facada no coração das mais belas virtudes. Deus abençoe.